Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de verbo auxiliar. Eu sei que isso soa um pouco técnico demais, mas existem alguns elementos da teoria que a gente precisa usar para aplicar na prática de uma forma apropriada, né? O verbo auxiliar é um deles, porque ele pode te ajudar a tanto entender como se expressar melhor. O que a gente vai ver hoje é o mais simples de todos, é o do. O do, ele significa fazer, mas como verbo auxiliar, muitas vezes ele nem tem tradução. É o exemplo das frases do you speak English? Ou how do you do? Esse primeiro do aí, ele tá para fazer uma pergunta. A gente realmente não tem ali uma tradução para ele, uma função que não seja essa. Um exemplo muito interessante do uso do verbo do como auxiliar está na música que a gente está estudando, na Wonderwall. Veja só. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Interessante, né? A gente tem a tendência de querer traduzir esse do como fazer, por mais que ele esteja ali no meio da frase. Mas o que ele faz aqui, como verbo auxiliar, é que ele repete a ideia do verbo anterior, que é o verbo feel. Então, a ideia é a mesma de que se eu dissesse I don't believe that anybody feels the way I feel about you now. Só que como fica mais bonito ali dentro da estrutura da música e há essa possibilidade, né, a gente usa o do no lugar. Essa ideia é igual à ideia daquelas respostas curtas que a gente aprende, né? Por exemplo, do you like French fries? Yes, I do. A gente vai traduzir, você gosta de batata frita? Sim, eu gosto. A gente usou o do como gosto. Por quê? Porque ele repete a ideia anterior. O último verbo que eu usei nessa estrutura que eu falei foi o like. Então o do ele se torna o like. Da mesma forma, na música, ele repete a ideia do fio. Isso pode te ajudar a entender o que alguém está dizendo. Porque o verbo auxiliar, ele vai ali reger a frase. Muitas vezes ele vai aplicar qual é o tempo daquela frase. Né? Ele absorve, quando ele aparece, ele absorve completamente a conjugação, muitas vezes tirando a conjugação do verbo principal da frase. Né? Então isso vai nos ajudar a poder direcionar melhor as nossas conversas. Por exemplo, na mesma pergunta, do you like French fries? Se eu respondo yes I do, eu estou dizendo que eu gosto. Se eu respondo yes I did, além de usar o verbo gostar, eu estou falando no passado. Eu gostava. Então a gente tem esse recurso, que é um recurso muito mais poderoso do que o que a gente tem aqui em português. Né? Aqui a gente teria que fazer uma sentença diferente. Né? Eu gostava, você precisa usar o verbo, conjugá-lo. Então é algo bem interessante. E a gente pode usar isso para poder nos comunicar melhor, né? Como a gente tem o exemplo da música, né? I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Repetindo essa ideia, é a palavra que é usada no casamento, né? Aqui no Brasil, a pessoa está lá fazendo o casamento e ela pergunta, você aceita? A resposta, eu aceito. Lá nos Estados Unidos não é assim. Do you accept? I do. I do é o termo que é usado para isso, é um termo simbólico para o casamento. Então, se entendendo como funciona o verbo auxiliar, a gente entende um pouco melhor esse uso prático da língua. E se você precisar de ajuda, vem fazer um curso conosco. A gente tem cursos online em turma e você pode estudar com colegas de todo o Brasil. Use o código de desconto VI no vídeo para ter mais 10% de desconto.